Pois é, gente, sem mais delongas, vamos trabalhar então com fonologia e ortografia. Olha, fonologia é a parte da gramática que estuda a pronúncia, sons emitidos pela língua e tal. Tudo bem. Fonologia é a pronúncia. Fonologia, pronúncia. Letra é a representação gráfica dos sons. Isso. Eu acho que vocês vão entender pelo exemplo que eu vou dar aqui agora. Por exemplo, a palavra vida. Vida. Na palavra vida, eu tenho 4 letras e eu acho que todo mundo tem certeza disso. Certo, gente? Ó, 4 letras, ok? 1, 2, 3, 4 letras. Agora, eu vou chamar também aqui de fonema cada pronúncia. V mais I, Vi mais D mais A, vida. V mais I, Vi, D mais A, da vida. As 4 letras foram pronunciadas, então eu tenho aqui 4 letras e 4 fonemas. Eu estou colocando assim para abreviar um pouquinho, viu? Para adiantar. Vida tem 4 letras e tenho 4 fonemas. Mas vamos supor que seja a palavra, aproveitar o quadro aqui, vocês devem achar isso muito louco, mas é assim mesmo, viu? Vamos entender a palavra, por exemplo, ouve, né? Havia, por exemplo, vou colocar havia. Na palavra havia, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho 4 letras, não, 5 letras e ninguém duvida disso. 1, 2, 3, 4, 5 letras, ok? Só que a letra H não é pronunciada. Se a letra H não é pronunciada, não tem fonema, tem letra. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Estão entendendo? Então, vai depender da pronúncia que existe. Vamos ver isso na prática mesmo, como é que acontece, não é? Eu dei um exemplozinho aqui, espero que vocês tenham entendido, mas vamos ver mais prática. Português se aprende na prática, não é? Então vamos mudar aqui a tela. Ó, letras e fonemas. A palavra casa, na palavra casa, eu tenho 4 letras, por quê? 4 letras que eu deixei aqui, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 letras, não tem problema. Mas por que eu tenho aqui 4 fonemas? Eu tenho 4 fonemas aqui, certo? Porque essas letras aqui foram pronunciadas. C mais A, K, S mais A, ZA. Então, 4 letras e 4 fonemas. Na palavra hoje, isso não acontece. Na palavra hoje, eu tenho aqui 4 letras, todo mundo entendeu. Opa, o que é isso aqui? 4 letras. Por que 4 letras? H, O, J, E. Então eu tenho 4 letras também. E eu tenho apenas 3 fonemas. Por que eu tenho apenas 3 fonemas? Porque a letra H não é pronunciada, então eu tenho 3 fonemas. Será que você está entendendo isso? Vamos ver a palavra passarinho, o que acontece com ela. Olha, se você for contar aqui, tem 10 letras. Eu nem vou contar com você, porque eu sei que você confia que eu contei certo. 10 letras, 10 representações gráficas. Pode conferir aí. Eu tenho 10 letras, mas eu tenho apenas 8 fonemas. Por quê, professor? Olha aqui, ó. O P com A, ok? P com A, 2. Só que o SS vai ser considerado apenas um fonema. Professor, são 2 letras, mas uma pronúncia. Eu não falo assim, passa-sa. Não falo assim, não é? Agora, passarinho. Eu tenho o NH também aqui, que são 2 letras representando um fonema, ok? Eu não falo assim, passa-sari, não tem nem jeito de falar isso aí. Não tem nem jeito de eu falar essas coisas. Então, na verdade, se você for contar pronúncias aqui, é o P com A, com S, paz.
A com R com I, passari, passari, N com O, dá uma pronúncia só. Então vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com NH, 8 com O. Por isso eu tenho 8 fonemas. Está fácil? Vamos ver a palavra afixar. Não é afichar não, viu gente? É afixar. Na palavra fixar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Tudo bem, eu tenho 6 letras. Podem conferir aí. Mas eu tenho apenas aqui, apenas não, eu tenho mais um fonema. Quer ver? Eu vou transcrever para cá para você ter uma ideia. Afixar. Olha que interessante. Aqui eu tenho 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora de pronunciar, o que eu encontrei aqui no caminho? Eu encontrei aqui o KS, pronunciando o X. Então eu tenho aqui duas pronúncias, embora seja o X. Então eu tenho 6 letras, como o X aqui, ó, como o X. Teve a pronúncia KS, então eu tenho 7 fonemas. Professor, mas eu posso ter mais fonemas do que letras? Pode, não é sempre que acontece isso, né? Geralmente nós temos mais letras do que fonemas. Acontece em um outro caso, nós temos mais fonemas que letras, como nesse caso aqui. Bom, minha gente, na palavra guerra, eu tenho aqui, ó, opa, coisa aqui acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, como aqui em afixar. Tudo bem. Eu tenho, vou até circular aqui, né? Ó, como aqui. 6 letras. Ótimo. Só que tem um problema. No GU aqui, ó, o GU, eu pronuncio como uma fonema, uma pronúncia. G, mas é G. Então eu não falo gué, eu falo gué. Eu não falo gué, porque se eu falasse gué, se eu levasse em consideração a letra U, eu iria falar gué, mas eu não falo gué, eu falo guerra. Então essas duas letras aqui, ó, estão representando um só fonema. No RR também aconteceu a mesma coisa. Eu não falo guerra, não falo assim. Então aqui eu tenho, olha, 6 letras, mas como o GU e como o RR representam um só fonema, eu tenho 6 letras e tenho aqui 4 fonemas, ok? 4 fonemas. A mesma coisa acontece na palavra cansado. Vocês podem conferir aí que na palavra cansado nós vamos ter 7 letras. Só que aqui aconteceu um fenômeno, minha gente. Eu vou colocar aqui o que aconteceu aqui, ó. Olha como é que ficou em cansado. Cansado. Gente, aqui o AN ficou com pronúncia de an. Eu não falo cansado, eu falo can. Então a pronúncia é essa. Ficou até parecendo casado, né? Mas é cansado. Então eu tenho aqui na palavra cansado o AN que tem pronúncia de an. Então eu tenho 7 letras, mas tenho 6 fonemas também. A essas duas letras que representam um só fonema, daqui a pouquinho nós vamos ver que isso chama-se dígrafo. Próximo agora, camponês. Vamos lá. Em camponês eu tenho 8 letras. Vocês podem conferir. Não estou enganando vocês. Só que aqui em camponês aconteceu esse fenômeno também. Aqui, ó. Camponês. Então aqui, ó, é como se fosse um tio mesmo. Camponês. Eu tenho 8 letras e tenho 7 fonemas. Professor, mas a vida inteira eu entendi que
Os dígrafos, duas letras que representam um só fonema, é o NE, é o RR, é o SS, é o NH, tudo bem, mas tem essas aqui também. Desde que duas letras representem um só fonema, eu tenho dígrafo, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele com vocês. Na palavra queria, eu duvido DH, duvido DH? Não existe não, né? Duvido, que você fala queria. Não existe queria, eu queria que você viesse aqui. Alguém fala isso? Né? Nem louco fala isso. Então aqui, ó, eu queria. Eu tenho aqui, minha gente, duas letras representando um só fonema. Vai guardando o nome de dígrafo. Dígrafo. Vai colocando na sua cabeça aí. Queria. Opa! Eu tenho 6 letras, você pode conferir aí. Mas o QU, duas letras, Q mais o Q, queria. Mas as duas estão representando um só fonema, Q mais um, queria. Professor, mas eu posso pronunciar QU de vez em quando? Sim, sequestro. O Q e o U, aí juntaram-se. Então aí eu tenho sequestro aqui. Não, queria. Eu tenho 6 letras e tenho aqui 7 fonemas. Essa luta aqui de pincel é terrível, né? Mas vamos voltando aqui, vai dar certo aqui. Fica tudo marcado quando passa, né? Essas tampinhas aqui agarram que vocês precisam ver que coisa. Então aqui, ó, 7. 6 letras, 7 fonemas. Uai, o que é isso? Não consertou? Tá errado. Não consertou, o que consertou, uai? Olha aí, tem mais alguma coisa errada. Não, só consertou que eu disse, uai. Porque eu parei, foi aqui mesmo, uai. Acender. Ué, o que é isso? Eu vou consertar, mas você pode continuar, tá? Uai, mas não consertou. Quando fica consertado, já não fica pronto? Nossa, mas essas pontas aqui estão agarrando demais. Vou até tirar aqui. Deixa isso aí. Só que ele seca muito rápido. Quantos? Quantos fonemas? Queria 1, 2, 3, 4, 6 letras e 5 fonemas. Gente do céu, o que é isso? Outro dia, você teve que mexer aí no computador, né? Deixa eu ver o nascimento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou menos. Nossa, vai ter que colocar isso aí. Vamos colocar o da frente não, que se mexeu nessa aí vai ter que... Pode ter acontecido algum problema lá na frente também. O que eu estou bobo de ver é que você consertou isso aí. Foi nessa palavra mesmo, você não lembra não? Foi. Então todos agora que consertam eu vou ter que dar uma olhada, viu? Passa o próximo agora. Você olhou aqui? Olhei aí, só isso mesmo. Tudo bem. Depois você vê, pai, a gente tá gravando. Então, tudo bem. Deu um susto na hora. Tipo, lembra já? Que é isso? Não consertou.
Eu podia ter deixado, né? Podia ter levado, né? Não, aí tem que gravar o negócio certo. 5 fonemas, tá gravando, hein? Eu tenho que botar na palavra queria, tá? Você gosta, né? De ver essas coisas, né? Filho da puta. Gosta de ver, né? Vê se o som tá saindo aí, porque eu apertei o som. Som. Peraí. Tô saindo. O negócio eu acho que tá um pouco alto demais. Olha se tá no máximo. Às vezes tem como diminuir. Pois é, tem que olhar isso, tá vendo? Não, é só Grava quando de você novo. grita. É só quando você grita. Espera aí. Não, o máximo é aqui, ó. Aham, aí dá uma Som. Aí dá uma diminuída. Som. Né, gente? Não tá dando, não. Tá, pode deixar assim. Pode deixar assim? Você deu uma diminuída, né? Daí. Sei lá. Vamos lá. Sei lá. Ô, gente, agora nós temos a palavra queria. Ninguém em sã consciência fala assim, eu queria isso. Alguém fala isso? Eu queria você na minha vida? Eu queria. Pra que tem esse U então, professor? Pra nada. Pra nada. Duas letras representando um só fonema. Então, inclusive esse U aqui não é ditongo, nós vamos ver à frente, viu? Ah, mas duas vogais se encontrando são ditongos, mas se não for pronunciada não é ditongo. Então aqui é queria. Eu vou fazer o seguinte, ó. Queria. Olha as pronúncias. Eu tenho 6 letras, mas eu tenho apenas 5 fonemas. Por quê? Porque o QU são duas letras que representam um só fonema. Isso se chama dígrafo. Professor, tem hora que o QU pode ser pronunciado? Pode. Por exemplo, sequestro. Você fala sequestro. Sequestro. Eu vou falar U, hein? Sequestro. Agora aqui, ó. Queijo. Você não fala a letra U. Aqui nesse caso, queria. Você não fala. Você não pronuncia a letra U. Mas é letra, continua sendo letra. Cuidado, ok? Vamos lá então em acender. A palavra acender eu tenho 8 letras. Podem conferir. Pode conferir. 8 letras. Mas eu tenho 6 fonemas. Professor, então me mostra quais são os 2 dígrafos que tem aí. Com prazer, eu vou mostrar para você. Olha aqui. O A, tudo bem. O SC, você não fala assim, acender. Não, fala assim. Depois o EN, acender. Depois o D, depois o E, depois o E. Professor, como é que eu vou fazer isso aí? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. Acender. Vamos lá para ficar bem claro para você. Olha o tio, aqui também, olha o tio, olha o acento circunflexo. Acender. Minha gente do céu, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas, embora eu tenha 8 letras, porque o SC é uma pronúncia só e o EN é outra pronúncia só, ok? Nascimento, será que você já está sabendo tudo? Quantas letras tem na palavra nascimento? Eu contei antes de descrever aqui, tem 10, podem conferir, pode conferir aí, 10 letras. Agora, veja bem, eu falei 8 fonemas. Você já desconfiou quais são os dígrafos aqui? As 2 letras que representam só fonema? É o SC e o EN, não é isso? Então eu tenho aqui 10 letras,
mas tenho 8 fonemas, porque o SC e o EN de nada constituíram um só fonema. Por isso que eu diminuí 2. 10 letras, 8 fonemas. Eu acho que você está entendendo tudo. Yes. Vamos lá, cavalheiros. Eu tenho aqui 11 letras. 11 letras. Pode conferir? Pode conferir, eu olhei antes. Olha aqui, ó. 11 letras. Eu tenho 10 fonemas. Uma letra a menos, que eu vou um fonema a menos, não é? Do normal. Por quê? Porque o LH é um fonema. Eu tenho aqui 2 letras, o LH, mas eu tenho um fonema. O resto tudo é pronuncio. C mais A, K, é V mais A, vá, cava, o E, o I, o E, o O, o S. Tudo eu pronuncio. O LH eu pronuncio, mas com uma pronúncia só. Então eu tenho 11 letras e tenho 10 fonemas. Nós vamos depois trabalhar mais com isso também. O que eu quero, por enquanto, é que você entenda a diferença de letras e fonemas. Letras e fonemas. Letra é representação gráfica. O fonema é aquilo que você pronuncia, ok? Então, é isso aí. Vou apagar aqui para ficar tudo bacana, porque eu vou mudar de tela agora para a gente não ficar um montão de tempo na mesma matéria, senão você começa a abrir a boca aí e eu começo a ficar preocupado aqui. Vamos então. Dígrafos, dígrafo. 2 letras que representam só fonema. Eu falei que ia falar sobre isso aqui. Quais são os dígrafos? Olha, gente, 2 letras representam só fonema. SS, SC, RR, NH, GU. Sim, lembra da guerra? QU, lembra do que queria? AN, quando eu falo assim, por exemplo, vamos colocar uma com AN, você diz assim, sangria, não é? O A, que é o exemplo mais feio, né? Mas o A com N, né? Da AM, campo, ao AM aí, é como se tivesse um atil. O ON, sonda, a ON em sonda, como se fosse um otil, né? O OM, quando você fala assim, som mesmo, né? É como se fosse o S e um tio. E o LH, palha, por exemplo. Né? Então, o que são dígrafos? 2 letras que representam um só fonema. Depois nós vamos exercitar mais isso aqui. Porque a fila anda e eu tenho que andar com a matéria. Espero que você tenha entendido que letra é representação só gráfica, ok? Vamos lá então. Vamos trabalhar agora com os encontros vocálicos. Ditongo. 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 Di, 2. Então o que é o ditongo? Encontro de 2 vogais dentro da mesma sílaba. Eu vou dar aqui, vou andar um pouco mais rápido aqui, porque depois eu tenho que falar com vocês dos casos que parecem que são, mas não são. Vamos lá então. Na palavra caixa, eu tenho aqui, ó, caixa. O A se encontrando com o I dentro da mesma sílaba. Lembrou, ok? O O se encontrando aqui dentro da mesma sílaba. Só para que você tenha uma ideia, para não esquecer, o LEM aqui também é um dígrafo, não é, gente? LEM. Vamos lá. Ditongos orais e nasais. Vou explicar os dois de uma vez. Primeiro tem que ser ditongo. O que é ditongo? Encontro de 2 vogais dentro da mesma sílaba. Pai, ó, pai é uma sílaba só, mas eu tenho 2 ditongos ali dentro. Boi é uma sílaba só, mas eu tenho um ditongo aqui dentro dessa sílaba só. Em mãe também eu tenho, ela é uma monossílaba, não é? Mas eu tenho o A com S encontrando. Pães também é uma monossílaba, eu tenho o A com E se encontrando. São ditongos.
Agora você vai aprender definitivamente uma coisa que talvez fosse um probleminha para você. Qual a diferença, professor, de encontro de ditongos orais e ditongos nasais? Olha, eu vou pagar um mico aqui agora para você aprender. Mas não tem problema não, viu? Você merece. Ditongos orais, duas vogais na mesma sílaba. Como é que eu vou saber que é oral? Não precisa do nariz. Olha, eu vou tampar o nariz aqui, viu? Pai. Olha que bacana. Agora eu vou falar mãe, tá? Vai ficar muito estranho quando eu tampar o nariz. Vamos lá, então? Mãe, mãe. Nossa, você deve estar rindo aí. Mãe, eu precisei do nariz. Mãe, pai, não precisei. Quando eu precisar do nariz, o ditongo é ditongo nasal. Ó, boi, vamos fazer o teste? Por que eu coloquei nos orais? Boi, 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 boi da cara preta, boi, ó. Agora eu vou colocar pães, hein? Pães, pães. Tem até o tio aqui mandando um recado do que eu preciso do nariz. Qual a diferença de ditongos orais e ditongos nasais? Ditongo nasal eu preciso do nariz. Grosso modo falando, nós estamos preparando vocês para concursos em geral, ok? Exames seletivos, vestibulares, Enem, etc. Então eu tenho que dar as dicas. Agora, professor, eu ouvi falando de ditongos crescentes e ditongos decrescentes. Crescentes, você vai entender o seguinte: cresce. E decrescente? Decresce. Expliquei tudo, né? Olha, o que é um ditongo crescente? É uma semivogal e uma vogal. Semi é um pedaço de vogal. E a vogal é a vogal inteira. Como é que eu vou saber isso, professor? Olha aqui, na palavra área. Sincera e honestamente, qual que você pronuncia com mais força, o E ou o A? Área, área. Parece que o A ficou mais forte, não é? Então eu tenho o E semivogal e o A vogal. Cresce, ok? Olha aqui a palavra pinguim. Pinguim, guim, guim. Parece que o nem parece pinguim. Guim, guim, não é, gente? Então aí ele é o quê? Crescente. Eu não vou falar o sábio agora, não. Vou mostrar aqui para vocês. Decrescente. Fiéis. Eis. Tem até um acento aqui para marcar. Fiéis. É a vogal E. E aquela que eu não pronuncio muito I. Fiéis. Fiéis. Esse aí está por acaso aí. Não é? Olha, mal. Mal. Ele é homem mal. Você fala mau ou mal? Mal, mal. O A aparece. Então ele está decrescendo. Mal, decrescendo. Fiéis, decrescendo. Agora aqui, ó. Área, área, crescendo. Olha o sábia aqui, ó. Sábia, sábia, está crescendo. O A aparece mais. Então, a diferença do ditongo crescente para o decrescente é esse. Mas vamos fechar com muito aqui. Como é que eu falo com muito? Muito. O U aparece mais que o I. Não é verdade? Então, ele é um ditongo decrescente. Então, está aí. Não é? O I, o E, como os ditongos, como semivogais. Então, vamos trabalhar aqui para frente agora. Entenderam o que é ditongo? Então, ó, tem ditongo, encontro de duas vogais dentro da mesma sílaba. Encontro oral, preciso do nariz. Não preciso do nariz. Ditongos nasal, preciso do nariz. Não é? Pai. Agora, ditongos crescentes, semivogal mais vogal. Depois, ditongos decrescentes. Decrescentes é uma vogal e abaixa para semivogal. Eu acho que eu ensinei tudo, mas tem exercícios, gente. Tem exercícios. Eu não posso deixar vocês assim. Então, olha aqui, ó. Próximo aqui. Tritongo, encontro de três vogais dentro da mesma sílaba. Dentro da mesma sílaba. Uruguai. Mas cuidado com as dicas que eu vou dar daqui a pouquinho, porque eu estou dando só os casos em que você reconhece na hora. Três vogais dentro da mesma sílaba. Tritongo, fácil, simples assim. Duas vogais, ditongo.
3 vogais, tritongo. Não tem nada de oral, de nasal, de decrescente, de crescente. Gente, que delícia explicar isso aqui, dizendo que foi um encontro de 3 vogais dentro da mesma sílaba. Agora, tem as pegadinhas daqui a pouquinho, eu vou trabalhar com vocês. E o que vai ser hiato? Então, tritongo nós já vimos. E agora o hiato. O hiato é o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Como é que eu vou separar a palavra piada? Piada. O I se encontrou com a sim senhora aqui, ó. Piada. Quer ver aqui, ó? Piada. Quem é que fala que o I não se encontrou com A? O I se encontrou com A? Sim. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Só que eles estão em sílabas separadas. Então, o que é o hiato? Encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Ok? Ideia. Ideia. Aí, minha gente, eu tenho um ditongo. Ideia. Ó, pegadinha aí. Ideia. Ditongo. Mas o I com o A se encontraram em sílabas separadas. Eu vou colocar isso para você entender. Ideia. Aqui parece que 3 vogais se encontraram. Parece não, elas se encontraram. Só que na hora de fazer a divisão silábica, eu não posso dividir o ditongo. Então eu deixei ideia. Para ser tritongo, as 3 têm que estar dentro da mesma sílaba. Professor, não entendi muito bem não. Ah, não entendeu não? Então agora eu vou trabalhar com você sobre a questão das dúvidas e as possíveis pegadinhas em concursos, em vestibulares, em exames seletivos, não é? Como é que nós vamos trabalhar com isso então? Existem os famosos falsos ditongos e falsos tritongos. Minha gente, existe falsidade até dentro da língua portuguesa. Falsidade dentro da língua portuguesa. Falsidade dentro da língua portuguesa. Então vamos trabalhar. Eu falei com vocês na palavra guerra, o GU não é pronunciado. Professor, mas aqui, eu vou entrar com recurso nessa prova. Por quê? O U se encontrou com E. Então, 2 vogais se encontrando não são ditongo? São. Só que no caso de aqui eu ter um dígrafo, esse U não entra na história. Professor, então vai ser o IA? Também não. Certo, gente? Eu tenho aqui, ó, 6 letras, nós temos 4 fonemas, não é isso? 6 dedos, 4 fonemas, mas aqui eu não posso dizer que o U se encontrou com E, porque eu tenho aqui um dígrafo, guerra. Se fosse gué, aí teria, ok? Vamos ver os falsos tritongos. É tanta falsidade, né, gente? Olha aqui na palavra queijo. Uma pessoa que não está preparada vai fazer uma prova, encontra a palavra queijo e fala assim, que questão de graça, porque eu tenho um tritongo ali, ó. O U com I é tritongo. Não é. Preste atenção na aula nesse momento aqui, ó. Por quê? Porque o QU, mais uma vez, é um dígrafo. Sabe o que eu vou considerar? Só o E com I. O E com I. Se é só o E com I, então eu tenho ditongo aqui, ó. Ditongo. E o QU? É um dígrafo, 2 letras, uma pronúncia. Esta aqui, boiada, eu já vi cair recentemente num concurso. Porque, de prefeitura, não me lembro qual prefeitura, mas prefeitura. Por que boiada, gente? Tem 3 vogais se encontrando e ninguém tira esse mérito. É verdade, tem 3 se encontrando. E não tem dígrafo. Professor, como é que você vai sair dessa? Eu vou sair dessa pelo seguinte. A palavra boiada não vem de boi? Boiada. Você não faz assim, boiada. Não, nem boi. Dá, não tem jeito. Não é? Boiada.
Poiada, não tem jeito, não, nem tem jeito de falar. Eu tenho 3 vogais se encontrando, mas eu não tenho um tritongo aqui. Por quê? Porque eu vou dividir assim, gente, aqui ó, vou até dividir na frente aqui para vocês verem. Boi, a, da. Certo? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um ditongo e vou ter aqui o hiato. Certo, gente? O O com I, ditongo. E o I com A, hiato. Não é uma pegadinha gostosa para concurso? Porque tem gente que coloca na cabeça assim, 2 vogais de tongo. Ô bem, toma de mim aqui para ver se eu aprendi. 2 vogais de tongo, 3 vogais tritongo, e enquanto vogais separadas e hiato. É isso mesmo, bem, você tá legal. Não, calma. Porque aqui não é. Olha aqui o que aconteceu com goiabeira. Goiabeira. Ó, vou colocar aqui também para ficar mais nítido. Beira. Goiabeira. O O com I, ditongo. O I com A, hiato. E o E com I, ditongo. Então eu tenho aqui um ditongo, eu tenho aqui um hiato, e eu tenho aqui um ditongo. Por isso é que eu transcrevi O com I, ditongo. I com A, hiato. E o E com I, ditongo. Estão entendendo? Muita gente desavisada marcaria na prova. Lá na letra C tem lá, ó, tritongo e ditongo. O aluno vai lá e fala assim, essa aqui, ó, tritongo e ditongo. Errou. Teria que marcar aquela que tivesse, ó, ditongo, hiato e ditongo. Estão entendendo? Tem que tomar cuidado com isso. A palavra saia. Como é que você divide a palavra saia? Sai, a. Aqui, ó, assim, ó. Assim, ó. Sai, a. Eu tenho o A com I, que é um ditongo. Vou colocar aqui. E tenho o I com A, que é um hiato. Os dois aqui, representando um hiato. Então, eu tenho aqui. Não é tritongo 3 vogais dentro da mesma sílaba. Eu tenho um ditongo e tenho um hiato. Que é diferente de saia. Isso aqui é saia. Sai. A. Sai. A. É igual joia, gente. Joia. A. Ideia. A. Ciência. Então, cuidado com essas vogais. Com as... Saía. Como é que eu divido saía? Vou colocar aqui, hein? Tchan, 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 tchan. Saía. Nosso Deus do céu. O que acontece? O A com I é um hiato, ok, minha gente, e o I com A é outro hiato. Então, na palavra saía, eu não tenho tritongo 3 vogais dentro da mesma sílaba. Eu tenho encontro de 3 vogais, mas não dentro da mesma sílaba. Então, o Sa com o I é um hiato e o I com A é outro hiato. Estas são as pegadinhas. Vocês acham que num concurso público alguém vai colocar uma questão assim, peixe, ei, ditongo, caixa, cai, ditongo? Não vai colocar esses casos, porque tem gente mal, viu, que organiza a prova, tem professor que organiza, essa questão de fonética, fonologia, eu vou dar aqueles casos extras, porque os outros, eu não sou bobo de dar uma questão assim, facílima não, né? Papai, auai, um ditongo. São essas pegadinhas, mas eu estou aqui para resolver o seu problema, ok? Então vamos lá. São encontros vocálicos, porque são encontros de vogais. Mas como existem encontros de vogais, existem também os encontros. Isso aqui é só para mostrar a vocês, viu? A questão de 3 vogais, aliás, não sei porque que passou isso aqui agora, né?
os encontros consonantais, tá? Eu acho que eu passei errado aqui, né? Passei errado aqui, ó. Se existem os encontros vocálicos de vogais, existem os encontros consonantais. Você que é inteligente, já desconfiou? Encontros vocálicos de vogais, encontros consonantais, encontros de quê, gente? Encontros de casais? Não, olha, é encontros de consoantes. Olha o que aconteceu com plantar. Você sabe que as vogais em português são A, E, I, O, U. E você sabia que o Y agora entrou com a reforma ortográfica? Aham, o Y é uma vogal também. Mas vamos lá. As outras são as consoantes. O P com L não são A, E, O, U, Y. Então eu tenho aqui duas consoantes se encontrando. Então eu tenho aqui um encontro consonantal. O nome é feio, gente. Encontro consonantal. Olha, encontro de duas consoantes. O P com L é uma consoante, não é? Mas aqui, aí a pegadinha, essa eu não deixo vocês caírem nela de jeito nenhum. O N com o T se encontraram. O N é uma consoante. O T também é uma consoante. Qual o problema, professor? O problema que o AN aqui não é dígrafo. Por quê? Aliás, o N com T não é encontro vocálico, porque o AN é um dígrafo. Se o N faz parte do dígrafo, não entra na história. Não entra. Por exemplo, vou colocar aqui bem claro para vocês. Na palavra carro, deveria haver o encontro consonantal. Porque o R é uma consoante e o E é uma consoante. Só que não é encontro consonantal. Isso aqui chama-se dígrafo. Lembra dessa matéria? É recente. Tem que ter duas consoantes, mas que nenhuma delas façam parte de dígrafos. Não é? Olha aqui na palavra encontro mesmo aqui, gente, olha. Vamos pegar a palavra encontro? Me veio a cabeça aqui agora. O N com C, o N é uma consoante, o C é consoante, mas não é encontro consonantal. Por quê? Porque aqui tem um dígrafo, como se fosse o etil. Depois eu encontro o N com T também, é como se fosse um encontro consonantal. O N é consoante, o T é consoante, mas não é, porque aqui eu tenho um ON, aqui ó, gente, tem um ON aqui, eu tenho um EN aqui, não é? Então não é encontro. Professor, e o T com E que está aí? Opa! O T com R é o encontro consonantal, porque nem o T nem o R estão fazendo duplinha para o dígrafo. Estão entendendo? Então aqui é o encontro consonantal, aqui é o encontro consonantal. Nem sempre tem encontros consonantais dentro das palavras. Por exemplo, vocálico, por exemplo, o V com O, o C com A, o L com o I, o C com O, não teve encontro consonantal. Nem encontro vocálico aqui, né, gente? Nós não tivemos duas vogais dentro da mesma sílaba. Tá? Então, o AN aqui é um dígrafo. Será que ficou claro para vocês? Se não ficou claro, vai ficar claro, porque nós vamos ter um exercício sobre isso aqui. Ok? Então, cuidado, porque encontros vocais são encontros de vogais, encontros consonantais são encontros de consoantes, mas se tiverem dígrafos no meio, já era. Aí nós vamos ver divisão silábica, tá? Divisão silábica dá tempo da gente ver nesse momento aqui ainda, né? Como é que eu faço? O que é divisão silábica? Professor, eu paguei um cursinho, eu paguei um curso de português. Cursinho não, hein? Curso de português. Para aprender divisão silábica, mas não é essa divisão silábica que você está pensando, não. Professor, você colocou janela. Qual ser humano que não sabe como é que divide janela?
Todo ser humano sabe que janela é assim. Eu coloquei aqui só para desencargo de consciência, só para mostrar os tempos. Janela. Ah, professor, e parede? Parede. Ah, não, professor. Tudo bem. Agora eu quero ver com você os casos que podem trazer dúvidas nas divisões silábicas. Veja bem o que aconteceu aqui com cancioneiro. Vamos por área aqui. Cancioneiro, eu divido assim, ó. Cancioneiro. Aqui é um hiato, não é não, é cancioneiro. Ok, gente? O Ney é um ditongo, tudo bem. Mas eu divido assim, cancioneiro. Tem outros aqui. Técnico, a consoante muda, acompanha sempre a primeira. Técnico, aqui ó, técnico. Ó, cuidado com isso aqui, fica aqui deu, ó, de tom. Aqui tem um hiato, né, gente? O I com U. Né? Técnico. Professor, dá um exemplo da outra consoante muda aí. Apto, aptidão, aptidão. A consoante muda, P, acompanha a anterior, ok? Fragmento, dá um exemplo aqui, ó, fragmento aqui, ó. Frag, o G não é consoante muda? Frag. Não, o que é muda? Não tem vogal junto com ela. Acompanha a anterior, fragmento. Ei, minha gente, ó o dígrafo aqui, hein? O FR encontro consonantal, ei, saudade, hein? Então, olha lá, occipital. Tem gente que acha que é occipital. Não é, gente. É relativo ao uso. Occipital. Eu deixo um C para lá e deixo um C para cá. Ok? O pital aqui, não tem problema. Isso acontece com R também. Lembra do carro aqui agora? Como é que eu divido carro? Car, tracinho, Ró. Se eu tenho algum RR, SS, né? Ou dois Cs, duas letras, fica uma para lá, uma para cá. Então, occipital. Álcool também simples assim. Álcool. Eu não tenho duas letras, Os, uma para lá, uma para cá. Isso assim sempre é coordenar. Coordenar. Entendeu? Um O para lá, um O para cá. Caatinga. Ó, gente. Um A para lá, um A para cá. Oi, cuidado para não confundir Caatinga, que é uma espécie desértica, né, uma área desértica, com Caatinga, que em muitas regiões Caatinga é cheiro. Nossa, que Caatinga aqui, né? Caatinga é mau cheiro. Caatinga é uma espécie de vegetação, uma espécie de área, ok, gente? Bem seca. Suboficial. Tem muita gente boa, de boa família, errando suboficial, gente. Olha, com a reforma ortográfica, que se tiver... Nós vamos ver essa reforma ortográfica depois, mas para vocês terem uma ideia. O sub não é um prefixo? Não é? É um prefixo. Sub, abaixo. Certo? Quando eu coloco uma letra e depois uma consoante, a letra seguinte é uma vogal, o que vai acontecer? Esta vogal se une à última letra do prefixo. Eu vou escrever aqui em cima para você ter uma ideia. Suboficial. Se eu tivesse a palavra oficial, eu ia dividir assim, ó. Oficial. O O ia ficar sozinho, não é verdade? Só que na questão de suboficial, eu vou fazer com que o O se una à última letra do prefixo. Não vai ficar subo. Depois, fi-ci-al. É assim. Quando eu tiver uma consoante e uma vogal depois, esta vogal se une à última letra do prefixo. Ah, professor, tem mais exemplo? Tenho mais exemplo. Lógico que eu tenho mais exemplo. Subitem. Sub não é o prefixo?
Depois do prefixo sub abaixo, não é? Não veio uma vogal? Ah, veio. Então, como é que eu vou dividir? Subtem. Estão entendendo? Isso é o seguinte. As pessoas pensam que sabem divisão silábica, mas não sabem divisão silábica. Porque esses casos aqui, tem gente que junta. Ô professor, o negócio é o seguinte, é sub e tem. É, né? É errado. É subtem. Suboficial, professor, vou deixar oficial lá. Oficial, bacana. Suboficial, suboficial. Erradíssimo da Silva. Por isso é que eu dei essa matéria para vocês aqui, para que a gente saiba das pegadinhas, porque janela não vai cair em concurso nenhum, parede não vai cair em concurso nenhum, mas essas caem mesmo. Se a pessoa vai querer fazer uma questão de ortografia e divisão silábica, o examinador, maldoso que é, muitas vezes, a gente não sabe a situação que ele está, pela qual ele está passando, ele fala assim, eu vou pegar aqueles casos para ver se o candidato sabe mesmo. Você sabe, ora, superoferta. Você sabia que a palavra superoferta também é uma palavra só? Depois vou falar da reforma ortográfica para vocês, viu? Aqui, ó, superoferta. Super é um prefixo. Ah, é. Depois do R, depois do super, veio uma vogal. Então eu vou fazer essa vogal se unir à última letra do prefixo. Porque por isso ficou superoferta. Agora, cai uma prova superoferta desse jeito, sabe o que o candidato fala? Vou marcar essa superoferta, porque está muito feia. Tem gente que marca a questão que estiver mais feia. Suboficial está feia, deixa eu marcar. Como se o examinador fosse fazer questão feia para você, né? Não, gente, ó, tem que ter cuidado, viu? Bem feito, né? Vou discriminar aí, feia. Ó, aqui, ó, sublinhar. Muita gente boa. Eu vou falar com vocês assim, gente de boa família, pensa que é assim, ó, sublinhar. Gente de boa família, para trabalhador, sabe? Cumpridor de dos seus compromissos, né? Pensa que assim, sublinhar, não é. Sabe o que é sublinhar? Colocar uma linha abaixo. Então aqui, ó, não veio com uma vogal junto, então ficou assim, ó, sublinhar. Não veio vogal depois do sub, então tem que ser sublinhar. Eu já vi gramáticos defendendo a hipótese de ser também sublinhar, mas por causa dos usos frequentes, né? Só que gramaticalmente correto é isso aqui, ó, sublinhar. Transamérica, minha gente, vai acontecer do mesmo jeitinho que eu fiz com os outros. América, como é que eu divido América? América. Trans por entre. Então o trans, já que é um prefixo, ele vai fazer assim, e a vogal vai se unir à última letra do prefixo. Então é Transamérica. Não é uma pegadinha boa? Mas por que eu não fiz isso em Transbrasil, professor? Por que em Transbrasil você não fez isso? Porque depois do trans não veio vogal, veio consoante. Será que você está entendendo isso? Vamos ver mais um aqui. Agora mesmo nós acabamos essa matéria. Como é que divido joia? Joia. Agora sem acento, né? Nos ditongos abertos. É el, ei, ioi, quando forem paroxítonos. Vamos falar isso na reforma ortográfica. Então eu divido assim, joia. Um ditongo e um hiato. Lembra da nossa matéria? Um ditongo e um hiato. Professor, é um tritongo, o I e o A se encontrando dentro da mesma sílaba. Professor. Pingo no J. 3 vogais dentro da mesma sílaba. Eu disse para vocês que não. O O com o I é um ditongo e o I com o A é um hiato. Plateia. Do mesmo jeito vou dividir, gente. Ó. Plateia. Não é tritongo não, professor? Resposta, não. Plateia. Ideia.
ciência. Vamos lá então. Cadeia. Cadeia. Olha, de novo. Mnemônico. Professor, não deveria ser mnemônico. Ah, tá, tudo bem. O M, como a gente se encontrou? Mnemônico. Mné. Vem de memória. Mné vem de memória. Mas por que aqui, professor, você não deixou o M de lá e o N de cá? Eu até concordo que deveria ser mesmo assim, sabia? Ó, amnésia. Eu até concordo com você que deve estar pensando isso. Mas não é como por causa de uma explicação interessante. O mnéco de mnemônico é uma palavra só. O que é amnésia? A falta de memória. O A é um prefixo, então ele fica de lá. Atípico, por exemplo, sem tipo, falta de tipo, né? Atípico. Fica o A de lá e o T de cá. Aqui fica o A de lá e o mné de cá. Falta de memória. Né? Série. Paroxítona terminada em ditongo. Gente, tem ditongo ao final? Série. São chamadas falsas proparoxítonas também, não é? Série. Cálcio. Isso mesmo. Eu disse agora há pouco ciência. Ciência. Carência. Também, sim. Você tem, por exemplo, farmácia. Né? Falência. Feldespato. Você não pode separar aqui, ó. Não tem jeito, né, gente? Então, o que você faz? Você coloca feldespato. Feldespato. É igual que a palavra bíceps, que muita gente confunde, né? Eu não coloquei aqui não, mas para vocês terem uma ideia. Bíceps. Tem gente que acha que tem 3 sílabas. Bíceps. Não. Até na hora de você pronunciar, aparecem 3 mesmo, mas não é não. Bíceps, sabe por quê? Porque toda sílaba tem que ter vogal. Se eu colocar C e deixar o PS de lá, cadê a vogal para o PS? Não tem. Então é bíceps. Tem 2 sílabas só, porque aqui teria que ter vogal. Bem, nós vamos dar uma pausa aqui agora, né? Pelo menos aqui, né, no estúdio, a gente dá uma pausazinha, para que a gente possa se organizar e já voltamos com mais língua portuguesa. Espero que você esteja entendendo tudo. Até já.